Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a revisão de literatura, tá? E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com dúvidas e sugestões. Então, o próximo trabalho aí da disciplina de seminário de conclusão de curso, vocês terão que construir uma revisão de literatura, que o texto deve ser escrito, né? Com 3 a 4 páginas, com um mínimo de 8 referências diferentes, na letra Times New Roman, tamanho 12, e o espaçamento entre linhas de 1,5. Então, para a gente entender, a revisão de literatura, ela é definida por Noronha, citado por Moreira, como estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório sobre o estado da arte sobre um tópico específico, né? Evidenciando novas ideias, métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada. Então, vocês vão pesquisar, né, artigos sobre a temática, né, que vocês escolheram, e vão, né, tentar pegar o máximo de informações possíveis sobre o seu tema de estudo. Ela é a parte do processo de investigação e, nesse momento, né, você vai localizar, analisar e interpretar, né, o que tem sido escrito anteriormente, né? Em revistas científicas, principalmente, mas também em livros, actas de congresso, resumo, e deve estar relacionado, então, com a sua área, né? O seu tema de estudo previamente, né, definido. Então, uma revisão bibliográfica pormenorizada, né, referente aos trabalhos que já foram publicados sobre o tema, para você obter uma ideia precisa sobre o estado atual dos conhecimentos sobre o tema, as lacunas que ainda existem para a investigação e a contribuição das investigações para o desenvolvimento do conhecimento aí, né? Vai servir para posicionar o leitor e o próprio pesquisador sobre os avanços e retrocessos aí na sua área de estudo e vai apontar e discutir possíveis soluções para problemas similares e oferecer alternativas de metodologias que têm sido utilizadas para a solução do problema. Então, na revisão aí você pode colocar, né, qual o método que é empregado para avaliação sobre o seu tema, se é um método novo, falar um pouquinho sobre esse método para o leitor e você mesmo, enquanto pesquisador, né, se familiarizar com esse método, né? Apresenta os principais conceitos e termos técnicos que vão ser utilizados aí na pesquisa. Então, devido à constante evolução dos conhecimentos, deve-se começar sempre a rever os trabalhos mais recentes primeiro e depois eu vou recuando em relação ao tempo, tá? Os propósitos aí, então, da revisão de literatura é delimitar mais o problema de investigação, procurar novas linhas de investigação, evitar abordagens, né, sem propósito, pesquisa, né, sem nenhum propósito científico, ganhar perspectivas metodológicas, então é aí que você vai conhecer mais sobre qual método que você vai utilizar na sua pesquisa, identificar recomendações para investigações futuras, então o que ainda precisa, né, ser descoberto nessa sua área de estudo. Em relação ao tamanho da revisão de literatura, você tem que tomar um cuidado, né, de achar, né, de pensar que deve mencionar todos os livros ou artigos que você leu. Nem sempre você tem que mencionar tudo, você tem que ser seletivo e mencionar as informações mais relevantes para o leitor. Você vai saber a hora que você deve parar aí sua revisão de literatura quando você começa a encontrar informações repetidas com as mesmas referências e não encontra novos recursos, outras informações além. Aí você sabe que você chegou, né, no ponto final aí da sua revisão.
Quais os passos que eu devo seguir, então, para mim fazer uma revisão de literatura? Primeiro, eu devo identificar aí as palavras-chave ou os descritores que eu vou utilizar, né, nas bases de dados, como já mencionei, Cielo, Lilacs, Google Acadêmico, no próprio site, né, dos periódicos CAPES. E depois você tem que rever fontes secundárias. O que quer dizer isso? São aquelas que são escritas por autores que interpretam trabalhos de outros. Ou seja, né, eu tenho que também pegar fontes, artigos, tanto originais quanto de revisão de literatura, para me familiarizar mais com os conceitos da minha área. É importante este último porque ele combina conhecimento de várias fontes primárias e dá uma visão geral rápida sobre o assunto que a gente está pesquisando. Recolher fontes primárias, né? Determine quais os livros e artigos são os mais relevantes para o estudo, lembrando sempre, né, que os artigos eles são melhores porque eles estão mais atualizados, né? Todo momento está saindo artigos cada vez mais atualizados. E você tem que ler criticamente e resumir a literatura. O que é ler criticamente, né? Durante a sua leitura, você tem que se colocar questionamentos, por exemplo, que aspectos são importantes, fatos e opiniões que são relacionados com o meu estudo. Há questões importantes que não foram bem abordadas, então a todo momento que eu estou realizando essa leitura, eu tenho que ler, né, voltada aí para esses questionamentos. Ao recolher e organizar a sua literatura, você deve também perguntar a si próprio como é que isso se relaciona com o meu estudo. Então, nem tudo que você vai achar vai estar relacionado com o seu estudo e você vai ter que, né, saber separar as leituras que realmente vão merecer mais tempo para vocês lerem, né? À medida que você for lendo, procure temas, questões e pontos em comuns entre os vários autores para te ajudar aí na elaboração da sua revisão. É sempre importante você anotar e resumir aí as referências, né? Leia profundamente as suas publicações que classificou, né, como muito importante primeiro, de forma a compreendê-las bem. Sublinhe as partes mais importantes, escreve ideias, visões e questões que surgem enquanto você lê. Um hábito que eu tenho, né, sempre colocar o artigo, guardar nas pastas, na minha pasta, né, de artigos, e sempre colocar um nome, por exemplo, artigo muito bom. Quer dizer que alguma coisa ali eu vou precisar mais para frente, né, quando eu estiver escrevendo. E quando eu estiver realizando a leitura desse artigo, é interessante você já deixar sublinhado as partes que você acha interessante, para depois, quando você vier escrevendo, você saber onde olhar diretamente. Para cada artigo que ler, escreva também, é muito interessante, um breve resumo com as suas próprias palavras sobre o que o artigo traz. Isso vai facilitar você depois encontrar esse artigo. E por fim, né, registrar exatamente a referência bibliográfica, tenta colocar sempre nas normas ABNT, porque aí já fica pronto para quando você for utilizar suas referências já estão organizadas. À medida que você vai lendo, né, preste atenção nas citações que podem ser importantes na apresentação da sua revisão. Então, muitas vezes os autores, eles mencionam, né, citam outros autores que podem ser importantes e depois você pode pegar essa referência, né, na lista de referências lá do artigo. Leia todos os resumos e procure temas importantes, grandes questões que convergem, divergem, ou seja, o que os estudos têm em comum, o que eles têm diferente, né? E tentar, né, pensar aí por que alguns estudos apresentam resultados iguais, outros diferentes, tá? Isso vai dar uma margem para você desenvolver um esboço lógico e coerente aí da sua revisão de literatura. Então, em relação ao passo a passo, né? Escolha do assunto, estabelecimento do objetivo. Na verdade, todos vocês, né, já têm um tema definido, um objetivo também.
Aí, né, alguns de vocês já iniciaram o levantamento bibliográfico, que tem que ser o mais compreensível possível. Posteriormente, fazer uma leitura inspecional. O que é uma leitura, né, inspecional? Você vai identificar, né, uma leitura rápida, né, quais os textos que merecem uma leitura mais atenta e aprofundada. Então, para você achar um artigo, né, geralmente, né, primeira coisa, você coloca lá no base de dados, né, as palavras-chave que você vai pesquisar. Aí aparecem os artigos. Pelo título já dá para você ter uma noção, né, se aquele artigo está realmente relacionado com o seu tema, mas se não ficou claro, abra, veja o resumo, porque ele também vai te ajudar a ver se realmente aquele artigo está relacionado aí com o seu tema. E depois, né, estabelecer e aplicar, né, um roteiro de leitura. É indicado começar a leitura, então, com os textos nos artigos mais recentes e ir retrocedendo, né? Tem temas que tem muitos artigos, então eu não preciso pegar artigos tão antigos, né? Mas tem temas que tem menos artigos publicados, nesse caso eu vou ter que pegar referências mais antigas para me auxiliar. Organização da pesquisas relevantes segundo um critério lógico, então é igual eu falei, né? Guarda esses artigos, coloca nomes nesses artigos para depois você conseguir achar ele de uma fácil maneira. E ali, né, avaliação crítica, ali você vai incluir, né, comparação, buscando, né, identificar e agrupar as concordâncias, o que os artigos eles têm em comum e as divergências, né? Que os artigos divergem. Por que será que tem essa divergência? É isso que eu tenho que sempre buscar responder. Por fim, né, a conclusão, que relacione e une os conhecimentos produzidos e identificar as áreas controversas aí que tem, né? Então, gente, de uma forma geral, a revisão de literatura, né, ela vai ajudar vocês para vocês aprofundarem mais o conhecimento aí da sua área. Vai fazer com que vocês, né, tenham que ler mais, e isso vai fazer com que cada vez mais você fique familiarizado com esse tema, tá? Semelhante ao que você fez na introdução, né? Que você tinha que partir do geral para o específico, lembra o que eu falei, né? A questão da pirâmide invertida, né? Eu tenho uma questão, um tema, uma palavrinha mais geral e vou indo até ficar mais específico sobre esse tema. Então, a revisão é a mesma ideia, tá? Eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouco mais um artigo de revisão que trata do efeito da atividade física no osso normal e na prevenção e tratamento de osteoporose. Esse artigo, né, ele teve aí o objetivo de descrever os efeitos da atividade física no tecido ósseo normal e na prevenção e tratamento de de osteoporose, Então, eu trouxe ele para vocês verem como a revisão de literatura, ela também vai chegar nesse ponto, né? Do mais geral para o mais específico. Lembrando que a minha revisão de literatura, como eu mencionei anteriormente, eu vou ter que escrever de 3 a 4 páginas. Eu posso fazer tanto em texto corrido ou então com subtópicos. Isso vai ser de acordo com o que eu achar melhor durante a minha escrita. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Quando eu falo, né, do efeito da atividade física no osso normal e na prevenção e tratamento aí da osteoporose, eu tenho que começar lá do geralzão. A primeira coisa é eu explicar, né, o que seria esse osso, o tecido ósseo normal, né, em termos, né, fisiológicos. Então, o primeiro tópico aí que o autor coloca é a especificação do que é um tecido ósseo normal, né? Então, ele usa os conhecimentos aí, né, da fisiologia para explicar esse tecido ósseo. Posteriormente, ele já começa a relacionar, né, o tecido. Então, posteriormente, ele começa a relacionar aí, né, o tecido ósseo e a osteoporose. O que acontece, né, aí no tecido ósseo quando eu tenho um caso aí de osteoporose. Continuando aí, o autor ele vai
aprofundar um pouquinho mais. Então, ele fala aí do efeito da atividade física sobre o tecido ósseo, né? Então, o que acontece aí com o tecido ósseo com a prática de atividade física? Posteriormente, ele aprofunda mais, né? Fica mais específico, então ele coloca o efeito da atividade física sobre a medula óssea, né? Então veja que ele começou lá no osso normal, depois falando, né, do tecido ósseo com osteoporose e vem afunilando até chegar, né, nos efeitos da atividade física. Então, acredito que agora vocês estão preparados aí para começar a escrever a sua revisão, né? E algumas questões elas podem orientar vocês aí na leitura, né? Por exemplo, né? Questionar o que o autor ele estava tentando descobrir, se o autor avaliou a literatura relevante para o problema, como o autor estrutura o argumento dele, como os dados, né, eles foram coletados, como foi feita a coleta de dados, quais foram os resultados, qual o relacionamento entre as perspectivas teórica e aplicação prática disso que o autor encontrou e o que o autor concluiu e o que atribui suas descobertas, né? E lembrando de sempre relacionar isso com o seu tema de estudo. E um ponto importante é lembrar sempre, né, que a revisão de literatura ela não é uma coletânea de resumos ou uma coxa de retalho, né, de recorte e cola. Na verdade, né, todo momento aí vocês vão ter que fazer citações indiretas, né, umas parafrases, né, reescrever então com as suas palavras, colocar a citação de quem falou e a referência, e lembrando, né, de conectar um parágrafo com o outro, para não ficar uma série de parágrafos soltos. Aqui são as referências que eu utilizei nessa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa aula e nos vemos na próxima, tá? Qualquer dúvida, pode mandar seus questionamentos e muito obrigado.